passado um bom domingo, cumprimentando aos pais que participam aqui do nosso estudo, mas lembrando sempre do nosso Pai maior, que tem um amor imenso por todos nós. Nós estamos no nosso 31º encontro este ano, com a turma de domingo, e para iniciarmos as nossas atividades, a prece de abertura fica por conta da Vilmara. Por favor, Vilmara. Ok, uma boa noite a todos. Boa noite. Desejo que todos estejam bem, que tenham passado bem o dia, bem a semana, e com a serenidade e a tranquilidade que as imagens e a música que estavam sendo projetadas e tocando antes nos envolvam, e com o coração repleto de gratidão, vamos pensar em Deus, em Jesus, trazê-los para dentro de nós, para pertinho de nós. E com todo o amor, agradecer essa oportunidade de estarmos mais uma noite juntos, reunidos, para aprender mais um pouquinho sobre as lições que o nosso irmãozinho maior nos deixou. Agradecer de coração todo esse amor que ele tem para conosco e que nunca saia de perto de nós, nos protegendo, nos amparando, nos fortificando, nos acalmando, nos serenando sempre. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Que assim seja. Muito bem. Hoje nós vamos iniciar a parábola dos trabalhadores da última hora, ou os trabalhadores da vinha, como também é conhecida essa parábola, relatada somente no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos de 1 a 16. Assim como todas as parábolas de Jesus, nós encontramos um farto material na internet, sobretudo palestras espíritas ou não, em torno de todas as parábolas de Jesus. Agora, uma das que é bastante comentada, sobretudo no meio espírita, são os trabalhadores dos trabalhadores da última hora. E a gente vai descobrir por quê ao longo dos nossos estudos. Nós vamos seguir aquele nosso roteiro, primeiro fazendo a leitura do texto, e depois, dentro daquele esquema que a gente tem feito normalmente, nós vamos atrás dos personagens, do lugar, do tempo, dos elementos ou objetos e das ações. Então, para que a gente possa tomar conhecimento dessa parábola, Jesus estava, aliás, o contexto, onde Jesus estava quando ele pronunciou esta parábola. Ele estava a caminho da Judéia, região onde ficava Jerusalém. E no seu discurso, entre muitos dos seus discursos nesse caminho para a Judéia, ele estava dando um destaque bastante especial para os últimos e os primeiros, para os grandes e os pequeninos. E foi nesse contexto, destacando justamente os últimos e os primeiros, que ele narrou a parábola dos trabalhadores da última hora. Então, quem vai fazer a leitura da parábola para nós é a Lenita. Então, eu vou sair, só que eu nem observei se a Lenita já estava aí no grupo ou não, nem prestei atenção se ela realmente estava presente ou não. Estou aqui, sim. Tá aí, sim, já, Lenita, então tá joia. Então, eu vou sair daqui do PowerPoint, depois eu retorno para abrir a parábola num outro lugar. Tá aqui, olha. Então, já apareceu aí para você? Sim, está aqui, sim. Então, pode começar. Parábola dos trabalhadores da vinha. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família,
que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores o ajuste de 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Tendo saído junto à 3ª hora, viu estarem outros na praça, ociosos, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. Eles foram. Saiu, portanto, outra vez junto da hora 6ª e junto da 9ª, e fez o mesmo. E junto da 11ª tornou a sair. Achou outros que lá estavam, e lhes disse: Por que estáis aqui o dia todo ociosos? Responderam-lhes eles: Porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Porém, lá, no final da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes a jornada, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram chamados junto da 11ª hora, recebeu cada um o seu denário. E chegando também os que tinham sido chamados primeiros, julgaram que haviam de receber mais. Porém, esses também não receberam mais do que 1 denário cada um. Ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Esses que foram últimos não trabalharam senão 1 hora, e os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia e do calor. Porém, respondendo a um deles, lhe disse: Amigo, eu não te faço agravo. Não convieste comigo num denário? Pega o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a esse último, tanto como a ti. Então, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Isso. É uma parábola comprida, com vários elementos e que tem começo, meio e fim. Ela não fica em aberto, né? E nós temos algumas colocações interessantes aqui em relação ao tempo, onde ele fala na 3ª hora, na 6ª hora, depois na 9ª hora, na 10ª hora. Temos a questão do pagamento e temos ali embaixo a finalização, onde dentro daquele contexto que eu estava comentando inicialmente, ele falava justamente dos primeiros e dos últimos. Então, a gente precisa entender quem são esses primeiros, quem são esses últimos e em relação a quê, né? E, bem, então, temos várias coisinhas aqui para destacar. Como a parábola é bastante comprida, a gente a toda hora pode voltar aqui para fazer algum comentário a respeito. Mas o que eu gostaria de destacar inicialmente, para a gente poder entender um pouco melhor o que estava acontecendo, é em relação a essa questão do tempo. Então, eu vou voltar novamente lá no PowerPoint e eu vou pegar aqui, olha, vou pegar aqui primeiro, gente, depois a gente volta. Olha, tudo, para os judeus, naquela época, o dia, vamos dizer assim, a 0 hora, era às 6 horas da manhã, e não à meia-noite, como é para nós. Então, 6 horas da manhã começava o dia, era 0 hora para eles. A 3ª hora era 9 horas da manhã. A 6ª hora, portanto, era o meio-dia. A 9ª hora
3 horas da tarde. E a 1/10 hora, que seria, já tendo sido passado 11 horas, era 5 horas da tarde, quando já estava quase terminando o dia, para fechar 6 horas da tarde. Então, nós temos aqui uma parábola que trabalha também com a questão de um ciclo que está quase terminando. Então, o nosso desafio aqui na parábola também vai ser descobrir, no decorrer dos nossos estudos, a quem eram esses trabalhadores que foram chamados nesses, vejam que é sempre de 3 em 3, né? Primeiro às 6 horas da manhã para nós, depois às 9, meio-dia, 3 da tarde e depois 5 da tarde. Então, e nós vamos encontrar essa definição, ou melhor, nós vamos encontrar quem eram esses trabalhadores que foram chamados em momentos diferentes do dia por explicações no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec trata desta parábola. Então, o que fica para nós também nesse estudo é a percepção de que uma tarefa teve início e ela tem um ciclo que está quase terminando. Então, vai ser um desafio para nós ao longo dessa parábola, tá certo, gente? Eu vou voltar aqui no nosso texto normal. Alguém quer fazer algum comentário a respeito antes da gente começar? Bem, nós vamos... então, resumidamente, a parábola fala de um administrador que vai em busca de trabalhadores em horas diferentes ao longo do dia. O trato é de 1 denário por dia, que era o que se pagava pelo trabalho diário do trabalhador, e deixa por último aqueles às 5 horas da tarde que recebem o mesmo tanto dos anteriores, que se acharam injustiçados, já que trabalharam o dia todo e receberam o mesmo daqueles que foram chamados às 5 da tarde. Resumidamente é isso, porque tem os que foram chamados primeiro e tem aqueles que foram chamados por último. Esse contexto, essa questão é bastante forte nessa parábola. Então, relacionando para quem tem o texto, o Novo Testamento, e que possa ir acompanhando, para ver se também eu deixei para trás algum elemento, aí a gente vai acrescentando para a próxima semana, tá bom? Então, vamos descobrir quem são os personagens. Nós temos o dono da vinha, que era um pai de família. Nós temos um administrador da vinha. Nós temos os trabalhadores da 1ª hora, da 3ª, da 6ª, da 9ª e da 1/10 hora. Nós vamos descobrir depois, ao longo dos estudos, quem são esses trabalhadores, quem é o dono da vinha, quem é o administrador. Alguém quer fazer mais alguma colocação a respeito desses personagens? Que eu tenha esquecido de alguém? O ruim para a gente aqui é que eu não consigo manter na mesma tela o texto da parábola, que no caso é bastante longo. Por isso é importante para quem está acompanhando que tenha o seu Novo Testamento para poder acompanhar, tá bom? E nós temos o lugar. Nós temos 2 lugares que se destacam claramente aqui nessa parábola. A vinha, propriamente dita, e a praça, onde os trabalhadores passavam o dia esperando para serem contratados. Isso é uma prática comum aqui também, sobretudo
na época como fala quando era a época do corte da cana, ou da colheita da laranja, que o pessoal ficava sempre num determinado lugar, esperando para ser chamado para ir trabalhar e ganhar aquele dia. Então, isso também acontecia naquela época. A vinha, eles chamam de vinha, aqui nós chamamos de vinhedo, que é uma plantação de uvas, certo? Então, nós temos esses dois lugares a princípio. Se alguém quiser fazer mais alguns comentários a respeito, por favor, tá bom? Então, vamos adiante. Aliás, como sempre, nesse primeiro momento, a gente não deve ter preocupação nenhuma em relação ao significado do que compõe a parábola, né? Porque a gente depois vai ter várias leituras para ir aos poucos tentando descobrir. Pois bem, em relação ao tempo, nós temos a questão da madrugada, que era o início do dia, o momento dos chamados. Aí vem a primeira hora, a terceira, a sexta, a nona e a 11ª hora. E percebe-se claramente que fecha-se o ciclo do dia, né? Em relação ao tempo. Alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Eu acho que eu até poderia colocar o dia propriamente aí para mostrar que tem ali o fechamento de um ciclo. Mais alguma coisa? E o momento do pagamento, claro, o mais importante. O mais importante é o momento em que eles iam receber o seu dinheirinho pelo trabalho do dia, e ali é que houve ali um pequeno entreveiro entre os que foram chamados primeiro com o dono da vinha, tá bom? Na sequência, a gente já falou disso daqui, deixa eu pular rapidinho para passar para o próximo slide. Agora, os elementos ou os objetos, nós temos a hora, propriamente dita, e o denário, que era o elemento, o pagamento, né? A moedinha, que a gente já falou do denário várias vezes, em relação ao pagamento do trabalho de um dia. Eu não consegui pegar muita coisa, porque como tem mais coisas relacionadas a tempo e a personagens, vejam que em cada parábola, Jesus, às vezes, dava destaque ou a personagens, ou ao tempo, ou em relação aos elementos e objetos que participam da parábola. Então, se alguém tiver alguma coisa a mais que queira colocar aqui, eu só consegui perceber esses dois, que eram mais importantes, os elementos ou objetos. Era a hora, porque os trabalhadores foram chamados em horas diferentes, e o denário. Alguém quer fazer algum comentário? Celina, que tenha anotado aí quando a gente estudou. Não, Malu, eu tenho anotado, querido, o que significa cada hora. Mas não é o momento agora, né? Então isso depois é mais para frente, então, tá bom? Isso, tá. Então tá jóia. Bom, as ações a gente deixa sempre por último, e as leituras é que a gente vai ter bastante coisa para ver a respeito das leituras desta parábola. Allan Kardec trata dessa parábola no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no Emmanuel, no livro Pão Nosso, Emmanuel no livro Alma e Luz e Livro da Esperança, as parábolas evangélicas de Rodolfo Caligares e as parábolas e ensinos de Jesus, do Karl Barschutel, e nós também temos o Sabedoria do Evangelho, no volume 6, capítulo 21. Pois bem, gente, como nós temos bastante coisa para descobrir a respeito, e o fato de Kardec trabalhar com essa parábola no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos começar essas leituras, vamos fazer todas essas leituras primeiramente
antes de entrar no significado espiritual. E claro que nós não vamos conseguir fazer todas essas leituras hoje. Aliás, eu acho até que eu vou fazer diferente. Ao invés de começar com o Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou pegar o... Oi? Algum problema? Algum comentário? Nós vamos fazer o seguinte, ao invés de pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma conclusão, praticamente é uma conclusão em cima da parábola, eu vou pegar o Parábolas e Ensinos de Jesus, de Karl Schutel, para a gente começar por essa leitura. Eu vou sair daqui um pouquinho e vou, inclusive, parar de compartilhar o texto para que eu possa abrir o arquivo e o pessoal acompanhar depois, tá bom? Então, só um instantinho. Pronto. Depois da Vilmara, a próxima a fazer a leitura é o Albertin. Então, eu vou pedir para o Albertin, por favor, Albertin, fazer a leitura do Karl Barchuth. Eu vou compartilhar o texto aqui, que já está aberto. Então, olha, aqui tem a parábola, né, que ele relata a parábola novamente, em Mateus 20, de 1 a 16, e depois vem as explicações. Então, vamos começar por aqui hoje, tá bom? Já apareceu aí para vocês? Já. Então, por favor. Boa noite a todos. As condições essenciais para os trabalhadores são a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço que asem no trabalho que assumiram. Os bons trabalhadores se distinguem por esses característicos. O mercenário trabalha pelo dinheiro. Seu único fito, sua única aspiração é receber o salário. O verdadeiro operário, o artista, trabalha por amor à arte. Assim é em todas as ramificações dos conhecimentos humanos. Aos escravos do dinheiro e ao operário do progresso. Na lavoura, na indústria, como nas artes e ciências, destacam-se sempre o operário e o mercenário. O materialismo, a materialidade, a ganância do ouro arranjaram, na época em que nos achamos, mais escravos do que a vinha arranjou mais obreiros. Por isso, grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Na parábola, pelo que se depreende, não se faz questão da quantidade do trabalho, mas sim da qualidade, e ainda mais, da permanência do obreiro até o fim. Os que trabalharam na vinha, desde a manhã até a noite, não mereceram maior salário que os que trabalharam uma única hora, dada a qualidade do trabalho. Os que chegaram por último, se tivessem sido chamados à hora terceira, teriam feito, sem dúvida, o quádruplo do que fizeram aqueles que a essa hora foram para o serviço. Daí a lembrança do proprietário da vinha de pagar primeiramente
os que fizeram aparecer melhor o serviço e mais desinteressadamente se prestaram ao trabalho para o qual foram chamados. Esta parábola, em parte, dirige-se muito bem aos espíritas. Quantos deles por ar andam? Acho que é por sem aí. estudo? Por aí? É, por aí. Vamos lá. Quantos deles por aí andam sem estudo, sem prática, sem orientação, fazendo obra contraproducente e, ao mesmo tempo, abandonando seus interesses pessoais, seus deveres de família, seus deveres de sociedade? Na seara, chega-se a encontrar até os vendilhões que apregoam sua mercadoria pelos jornais, como o mercador na praça pública, sempre visando bastante os interesses. Ora, são médios, mistificadores, que exploram a saúde pública. Ora, são gênios capazes de abalar os céus para satisfazerem a curiosidade dos ignorantes. Enfim, são muitos os que trabalham, mas poucos os que ajuntam, edificam, tratam como devem a vinha que foi confiada à sua ação. Pode continuar. Há uma outra ordem de espíritas que nenhum proveito tem dado ao espiritismo. Encerram-se entre quatro paredes, não estudam, não leem e passam a vida a doutrinar espíritos. Não há dúvida de que trabalham esses obreiros, mas pode-se comparar a sua obra com a dos que se expõem ao ridículo, ao ódio, à injúria, à calúnia, no largo campo da propaganda? Podem-se comparar os enclausurados numa sala, fazendo trabalhos secretos e as mais das vezes improfícuos, com os que sustentam, aqui fora, renhida luta e se batem, a peito descoberto pelo triunfo da causa que desposaram? Finalmente, a parábola conclui com a lição sobre os olhos maus. Os invejosos que cuidam mais de si próprios que da coletividade. Os personalistas, os egoístas que veem sempre mal as graças de Deus em seus semelhantes e a querem todas para si. Na história do cristianismo, realça a parábola da vinha com os característicos dos seus obreiros. O que era e o que é, diz o Eclesiastes. E o que se passou é o que se está passando agora com a revelação complementar do Cristo. Aos chamados pela madrugada, aos que chegaram à hora terceira, à hora sexta, à nona e à 11ª. Na verdade, estamos na hora 11ª e os que ouvirem o apelo e souberem trabalhar como os da hora 11ª de outrora, serão os primeiros a receber o salário, porque agora, como então, o pagamento começará pelos últimos. Ai dos que clamarem contra a vontade do Senhor da vinha. Ai dos malandros, dos mercenários, dos inscientes. Isso. Termina aí. O Caio Barchuto, ele é sempre forte nos seus comentários em relação à vivência da religiosidade. Mas pode fazer seus comentários, Albertinho, e alguém mais que queira falar a respeito. Ok. O que já chama a atenção, né, nos comentários de Caio Barchutel, é que ele já coloca que a avaliação é pela qualidade do trabalho, né, e não pela quantidade, né? Então, exatamente, né, a parábola conta
aqueles que trabalharam bastante, né, ou que trabalharam mais horas, e no final questionam o pagamento que foi feito para os trabalhadores da última hora, né? Justamente, né, ele coloca que há o interesse material. Então, os espíritas temos que todos tomarmos muito cuidado em que o nosso trabalho tem que ter a qualidade e não pode ter nenhum interesse. Nós não podemos estar trabalhando em busca, assim, de uma, entre aspas, recompensa material, né? Nós temos é que estar bem com a nossa consciência, né? Por quê? Por mínimo que for o trabalho, mas dependendo da qualidade desse trabalho, o reconhecimento virá pelo Senhor da Vinha, né? O Senhor da Vinha é o nosso querido arquiteto do universo, né? Então, é uma parábola maravilhosa que ela, sim, tem muito ensinamento quanto a isso, né? Nós, nos nossos estudos, a gente sempre está comentando sobre isso, sobre você fazer algo mecanicamente, né? Ou seja, não com o coração, né? E agora, quando você vai fazer, você vai ter suas ações guiadas pelo coração, pelo amor ao próximo, né? Então, independente se você teve no passado algum desregramento, né, nunca é tarde para você tornar-se esse trabalhador da última hora, ou seja, de você fazer a sua reforma íntima e colocar, acima de tudo, o amor ao próximo, né? É o que ilustra bem essa parábola. Fica claro para a gente a questão da qualidade do serviço, da qualidade do trabalho prestado na vinha, porque não era pelo tempo, ou seja, a recompensa não é pela quantidade de horas trabalhadas, mas sim pela qualidade do serviço prestado. E foi isso que os primeiros não conseguiram compreender quando foram receber o seu denário no final do dia. E a gente, aos poucos também, conforme a gente vai vendo, sobretudo no Evangelho segundo o Espiritismo, os instrutores espirituais vão trabalhar bastante também a essa questão. Alguém quer fazer algum comentário mais a respeito dessas palavras do Karbar, porque ele é sempre bastante forte quando ele trata dessa questão, ele é meio duro às vezes quando ele trata dessas questões aí em torno da religiosidade. Tudo tranquilo, gente? Malu, essa parábola também é um hino de esperança, né? Sim. Esperança para, seja qual for o horário que a gente aceite esse convite, porque o Senhor está fazendo esse convite. Constantemente. Agora, constantemente. Será que nós estamos prontos para aceitar e para fazer a diferença? Né? Exato. Acho que chama a responsabilidade nossa também, viu? Isso. Com certeza. Exatamente. Vamos agora para outra leitura, já pegando então mais um, eu vou pegar mais um então, que é a do Rodolfo Caligares, Parábolas Evangélicas. Assim a gente já vai formando uma ideia a respeito da parábola. Deixa eu só ver aqui qual é o capítulo 7, Trabalhadores das diversas horas de trabalho. Então, deixa eu ir lá rapidinho. E a mesma coisa aqui, ó. Agora, aqui nós estamos no texto do Caligares, tá bom? Que ele conta de novo a parábola. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Nós estamos agora no texto do Caligares. Eu pensei que não ia dar tempo da gente fazer pelo menos essas duas leituras.
E então, novamente, ele conta aqui toda a parábola de novo. Agora, vamos ver o que o Rodolfo Caligares fala a respeito dessa parábola, porque, num primeiro momento, às vezes a gente fica muito ao pé da letra, não é? Então, conforme a gente vai fazendo essas leituras, a compreensão da gente vai aumentando e a gente vai percebendo coisas que antes a gente não havia percebido. Vilmara, você poderia fazer essa leitura para nós, fazer o favor? Opa, vamos lá, faço sim. À primeira vista, pode parecer que Jesus, nesta parábola, esteja consagrando a arbitrariedade e a injustiça. De fato, não seria falta de equidade pagar o mesmo salário, tanto aos que trabalham 12 horas, como aos que trabalham 2/3, a metade, 1/3 ou apenas 1/12 da jornada? Sê-lo-ia efetivamente se todos os trabalhadores tivessem a mesma capacidade e eficiência. Tal, porém, não é o que se verifica. Há operários diligentes, de boa vontade, que, devotando-se de corpo e alma às tarefas que lhes são confiadas, produzem mais e melhor, em menos tempo que o comum, assim como há os mercenários, os que não têm amor ao trabalho, os que se mexem somente quando são vigiados, os que estão de olhos pregados no relógio, pressurosos de que passe o dia, cuja produção, evidentemente, é muito menor que a dos primeiros. Uma vez, pois, que o mérito de cada obreiro seja aferido, não pelas horas de serviço, mas pela produção, que interessa ao dono do negócio saber se, para dar o mesmo rendimento, um precisa de 12 horas, outro de 9, outro de 6, outro de 3 e outro de 1. Malgrado a diversidade das horas de trabalho, a remuneração igual aqui é de inteira justiça. Transportando-se esta parábola para o campo da espiritualidade, o ensino não se perde, pelo contrário, destaca-se ainda mais. O pai de família é Deus, a vinha somos nós, a humanidade. E o trabalho, a aquisição das virtudes que devem enobrecer nossas almas. Para realizar esse desiderato, uns precisam de menos tempo, outros de mais, conforme cumpram, bem ou mal, os seus deveres. O prêmio, entretanto, é um só: a alegria, o gozo espiritual decorrente da própria evolução alcançada. Neste texto evangélico, confirma-se, ainda que de forma velada, a doutrina reencarnacionista. Os trabalhadores da primeira hora são os espíritos que contam com maior número de encarnações, mas que não souberam aproveitá-las, perdendo as oportunidades que lhes foram concedidas para se regenerarem e progredirem. Os trabalhadores contratados posteriormente simbolizam os espíritos que foram gerados há menos tempo, mas que, fazendo melhor uso do livre-arbítrio, caminhando em linha reta, sem se perderem por atalhos e desvios, lograram em apenas algumas existências o progresso que outros tardaram a realizar. Assim se explica por que os primeiros poderão ser dos últimos e os últimos serem os primeiros a ganhar o reino dos céus. Essa interessante parábola constitui ainda um cântico de esperança para todos. Por ela, Jesus nos ensina que qualquer tempo é oportuno para cuidarmos do aperfeiçoamento de nossas almas e quer nos encontremos nos albores da existência, quer estejamos já beirando a velhice, desde que aceitemos com boa disposição o convite para o trabalho, haveremos de fazer jus ao salário divino.
Isso, até aí acabou. Tá bonito. Tá, né? Olha, Deus é tão bom que Ele dá tantas oportunidades para a gente crescer, aprender e evoluir, que cada hora é uma oportunidade que a gente tem. Uhum. E o mais importante, eu acho que a gente, pelo que eu entendi do texto, é a boa vontade, é o amor que a gente tem para poder fazer todo esse trabalho de melhora. Uhum. Porque não adianta a gente ser bonzinho só quando tem alguém olhando, Sim. né? Então, a gente tem que ser melhor pela gente mesmo, sabe? Por saber que aquilo é o melhor a ser feito, não esperando que alguém vá recompensar a gente porque a gente é bom, tá certo? Porque a gente é bom, né? Entre aspas. A gente tem que ser bom para a gente poder realmente chegar cada vez mais perto de Deus. Uhum. Eu entendi isso desse texto. Aqui o Caligares, ele dá uma dica para nós em relação ao significado de alguns elementos e personagens. Então, é aqui, olha. O pai de família é Deus. Porque a parábola fala do pai de família e o administrador da vinha. Não são a mesma pessoa. O administrador da vinha é Jesus. A vinha somos nós. Para nós, aqui não é muito comum para a gente chamar vinha, a gente chama de vinhedo. Então, a vinha somos nós, ou melhor, a humanidade, né? Toda a humanidade. Então, é um campo imenso de trabalho. O trabalho, propriamente dito, é a aquisição das virtudes que devem enobrecer nossas almas. E é por isso, então, que Caligares faz essa diferença muito bem colocada por ele, de que não é o tempo, a quantidade de tempo, mas sim o que se trabalhou nesse tempo para a conquista das virtudes, ou seja, o nosso aperfeiçoamento espiritual. Porque como é que começa a mesma parábola? A gente não prestou muita atenção nisso, né? Vamos voltar lá em cima, olha. Como começa a parábola? O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada. Então, de novo, Jesus está se referindo ao reino dos céus, que é um reinado de plenitude espiritual, semelhante a um pai de família, que no caso é o Criador, que saiu de madrugada, ou seja, ele trabalha faz tempo, desde muito cedinho. Desde muito cedo, esse pai de família está trazendo trabalhadores para, chamando, né? Porque essa parábola, na verdade, ela fala de um chamamento para trabalhar na sua vinha. Então, tem trabalhadores, ou melhor, tem espíritos que começaram há muito mais tempo, mas pouco produziram, e há espíritos que vieram depois e produziram muito mais. Então, o fato de ele falar que ele saiu de madrugada, significa de que essa atividade já é feita desde tempos muito remotos, há muito tempo, bem cedinho mesmo. Então, de novo, ele está falando aqui do reino dos céus, mais uma parábola em que Jesus fala do reino dos céus, como na parábola que nós estudamos anteriormente, do credor incompassivo, que basicamente falava da questão do perdão, da misericórdia, da compaixão, e de um pai generoso, compassivo, e aqui ele fala de um pai de família, Deus novamente, que constantemente está trazendo espíritos para trabalhar na sua vinha, para que possam progredir e receber esse pagamento. Agora, o pagamento é que nós vamos descobrir do que se trata. Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Mais dessa parábola?
porque eu tenho mais uma coisinha aqui para mostrar para vocês nesses 15 minutinhos que a gente ainda tem. Só um instantinho aqui, gente. Eu vou mudar para outra apresentação. Vocês estão visualizando bem aí? Apareceu aí para vocês ou não? Sim, apareceu. Sim, Malu, sim. Ok, então, olha. No livro, porque vejam bem, a parábola fala dos trabalhadores da vinha. E é com o Espiritismo que nós temos um enfoque, com as luzes do Espiritismo, nós temos um enfoque totalmente diferenciado a respeito desta parábola. E o interessante, muito interessante, é que no livro dos Espíritos, logo no trecho inicial, chamado Prolegômenos, é um nome não muito comum para nós, mas é como se fosse uma introdução, uma apresentação de uma obra de caráter científico, nós temos o desenho da parreira, né, significando com todo um significado espiritual. E o cacho de uva ligado à rama, representando o espírito encarnado. Tem todo um significado que está lá no livro dos Espíritos. Ora, se fala dos trabalhadores da vinha, e o livro dos Espíritos também começa mostrando que esse é o símbolo do trabalho, do aperfeiçoamento espiritual, e que essa seiva, ou seja, essa rama a qual o espírito encarnado deve estar ligado ou unido, seria justamente a espiritualidade maior, seria Jesus. Mas isso é símbolo de trabalho espiritual. Vamos ver o que mais os Espíritos dizem a respeito. Lá no livro dos Espíritos, porás no cabeçalho do livro o ramo da parreira que te desenhamos, porque é ele o emblema do trabalho do Criador. E o Criador é o pai de família, dono da vinha. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, neles se encontram reunidos, naquele símbolo da rama da parreira. O corpo é o ramo, o espírito é a seiva. A alma ou o espírito ligado à matéria é o bago, ou seja, o cacho de uva. Então, o cacho de uva representa o espírito encarnado, lá, a alma ou o espírito ligado à matéria. A essência, a seiva, é o espírito propriamente dito. Então, representando o trabalho do Criador. O homem, ou seja, o ser humano, quintessencia, ou seja, aprimora o espírito pelo trabalho. E tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Então, os trabalhadores da vinha representam também esse trabalho nosso de aperfeiçoamento espiritual. Olha, o homem se espiritualiza pelo trabalho encarnado. E tu sabes, se dirigindo a Kardec, que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Então, o espírito encarnado, aqui na Terra ou em outros mundos, que ele adquire conhecimento. E o símbolo desse trabalho é representado pelo ramo da parreira. Então, é muito interessante essa questão de que justamente os trabalhadores os trabalhadores da vinha representando o nosso trabalho de aperfeiçoamento espiritual. E depois, aqui um símbolo bonito desse trabalho que nos cabe
alcançar, né? E todos unidos. Aqui a parreira, uma rama vai se ligando à outra, vai se ligando à outra, e forma um tipo de lavoura bem diferenciado. E aí começa a historinha das horas que a gente já mostrou para vocês, mas enfim, isso daqui não tá diferente daquilo que eu já tinha colocado para vocês, mas o significado de cada hora a gente vai ver só na próxima semana, quando a gente fizer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém quer fazer algum comentário a respeito, gente? Porque eu não vou passar para frente, porque senão eu vou adiantar um assunto aqui do significado das nossas horas aqui, tá certo? Alguém quer fazer mais algum comentário a respeito? Eu vou voltar aqui para ninguém descobrir o que estava escrito lá nos slides. Mais alguma coisinha que vocês queiram comentar? Bem, eu não quero me adiantar mais hoje, porque a gente vai ter 3 leituras de Emmanuel. E, aliás, eu vou aproveitar para fazer só mais uma coisinha aqui, em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo. Quero fazer uma curiosidade aqui quero fazer um comentário, espera um pouquinho só que eu vou abrir aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês aqui, espera lá. É aqui os trabalhadores da última hora, espera um pouquinho só. Está na página 394, deixa eu ver se eu já vou direto lá, pera lá. 394. Aqui, ó. Momento que você parou de compartilhar, viu, Maruísa? Eu sei que eu parei de compartilhar, Margareta, eu estava só procurando primeiro, pera um pouquinho aqui. Pronto, já achei, já vou compartilhar de novo, pera lá. Aqui, ó. No capítulo, agora está aparecendo aí para vocês? Agora sim. Agora sim. Tá. Deixa eu aumentar mais aqui, pera lá. É que eu estava procurando. Vejam que coisa interessante. No Evangelho de Mateus, essa parábola é citada no capítulo 20, versículos de 1 a 16. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec colocou essa parábola no capítulo 20. E, curiosamente, neste capítulo não tem um comentário de Kardec, tem apenas 3 mensagens, 3 instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros, missão dos Espíritas e os obreiros do Senhor. E isso me chamou muito a atenção, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec apresenta primeiro o trecho do Evangelho, olha, como ele colocou aqui, olha, a parábola, né? Colocou a parábola, e depois, normalmente, nos textos comuns, ele próprio faz os seus comentários, para depois colocar as instruções dos Espíritos. Aqui no capítulo 20, ele não colocou um comentário dele mesmo a respeito dessa parábola. Ele colocou somente 3 instruções, que nós vamos ler na próxima semana, para que a gente possa pegar mais alguma coisa a respeito desta parábola, em relação, sobretudo, à questão dos espíritas, tá bom? Então, isso é uma coisa que me chama a atenção nesse capítulo. Olha, ele já vai direto para as instruções dos Espíritos, ele não colocou nenhum comentário dele mesmo a respeito desta parábola. É porque algo muito interessante deve estar acontecendo por trás dos bastidores, tá certo, gente? Então, por hoje nós vamos ficando por aqui. E então eu volto novamente já também não temos mais tempo para tantas leituras, a gente vai fechando aqui e pedindo para o Albertinho fazer a prece de encerramento para nós. Por favor, Albertinho.
Queridos irmãos, vamos manter os nossos pensamentos elevados, porque através dessa bênção que vem, essa luz que vem do nosso querido Pai, é através dessa luz que nós vamos buscar essa reforma, que vamos buscar sermos os trabalhadores da última hora, para que com a qualidade do nosso trabalho, nós possamos realmente estar no caminho da luz do Mestre Jesus. Então, irmãos, mantemos sempre o pensamento com amor e harmonia nessa comunhão sagrada. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, agradecendo pela companhia de vocês, eu desejo a todos uma boa noite, um bom descanso, uma excelente semana e até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus.